Seja muito bem-vindo. E hoje eu queria ter um papo com você de amiga. Aliás, eu costumo dizer que as pessoas que caminham comigo, elas vão evoluindo na nossa relação. Alguns começam como meu paciente e são promovidos a amigo. Outros começam como meus alunos e também começam a caminhar no rol dos meus amigos. Até porque eu acho que relação, ela funciona exatamente assim. Ela tem um início, mas a ideia é que essa relação evolua. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu preciso te dizer algo importante. Se você gosta do meu conteúdo e sente que ele já impactou sua vida de alguma forma, talvez seja a hora de dar um passo além do gratuito. Se você está cansado de repetir ciclos, de carregar dores que nunca foram realmente elaboradas, eu criei uma imersão online chamada Tradutor de Almas. Serão 2 dias ao vivo comigo, mergulhando nos seus traumas, nos seus padrões inconscientes e na forma como a sua história ainda influencia as suas escolhas. Você ainda recebe um e-book com exercícios práticos, também uma aula preparatória e um teste psicanalítico de perfil. O valor para tudo isso é praticamente simbólico perto da entrega. O link está aqui na descrição. Agora sim, você pode continuar seu vídeo. E hoje eu gostaria de conversar com você realmente como esse amigo. Estamos nos conhecendo agora, estamos nos aprofundando nessa relação. Você já deu um grande passo, você desejou participar da nossa imersão, que vai acontecer no sábado e no domingo, 2 dias intensos comigo, 2 dias transformacionais, 2 dias que vão marcar a sua história para sempre, com dinâmicas, com ressignificações, com mergulho no seu inconsciente. Agora, eu queria te dar a oportunidade e me dar também a oportunidade de caminharmos um pouco na nossa intimidade e na nossa relação de futuros amigos e futuros caminhantes, porque a minha expectativa é que da agora para frente nós tenhamos uma vida inteira para caminhar juntos. Hoje eu queria te falar um pouquinho sobre psicanálise, essa ciência tão maravilhosa e que me apaixona tanto. Por que psicanálise? Por que a doutora Andréia escolheu psicanálise? Por que eu falo tanto de psicanálise? Por que eu uso a lente da psicanálise para fazer tantas perspectivas, análises, vídeos, entrevistas, podcasts, desde Bebê Reborn até falando sobre perspectivas atuais, depressão, ansiedade, números da OMS, como que a psicanálise é essa lente tão poderosa, essa lente que nos tira da miopia do dia a dia, das nossas crenças, dos nossos traumas e nos leva a enxergar um pouco além. Porque para mim, a psicanálise é exatamente isso. Eu acredito muito e eu gosto dessa ideia de miopia. A gente nasce, como diz Jean-Jacques Rousseau, que é um grande filósofo, a gente nasce uma tábula rasa. Nós nascemos perfeitos, sem trauma, sem mácula. E quando eu digo nascer, eu estou dizendo lá do momento da concepção, quando o espermatozoide e óvulo se encontram e começa o processo de multiplicação. Ali, para mim, a gente nasce. Depois a gente é parido para fora do útero, mas nascer é o momento da concepção. Ali é a perfeição da criação. Mas a partir dali, uma história começa a ser contada. Não só uma história genética, mas também uma história epigenética. A partir dali, o ambiente começa a nos moldar. O útero, a forma com que esse útero é conduzido, o que está acontecendo de fora da vida dos nossos pais, de fora da barriga, com a relação dos nossos pais, com a condição social, com tudo que acontece nesses 9 meses, nós vamos sendo moldados. E durante a vida, esse molde, essa forja, continua acontecendo. E essa alma, que era límpida, que era perfeita, vai ficando míope. Eu não sei se você sabe o processo da miopia, mas miopia é ir envelhecendo o cristalino do olho. E o olho começa a perder a acuidade visual. Eu enxergo, mas eu enxergo com menos lucidez, eu enxergo com menos clareza. Esse é o processo de miopia. A nossa alma também, ela era pura, ela tinha uma beleza, uma clareza, uma leveza. Mas a nossa alma vai sendo formatada durante a vida e a gente vai perdendo a acuidade visual da nossa alma. A gente começa, a partir dos traumas, das histórias, do contexto que a gente vive, a enxergar as coisas meio tortas, meio foscas, meio acinzentadas.
E aí, em algum momento da vida, eu espero que você tropece numa lente que te devolva clareza para sua alma. Eu espero que em algum momento da vida te seja apresentada uma lupa ou uma lente que te devolva clareza, que te devolva a possibilidade de enxergar de novo, a sua alma ver de novo, ver com clareza, ver com leveza, e você possa ter uma vida mais leve e construir um futuro melhor. Isso para mim é a psicanálise. A psicanálise é essa lente. A psicanálise é essa cirurgia da miopia, que quando o paciente entra com 3, 8, 12 graus de miopia, ele sai da cirurgia e imediatamente ele se surpreende, porque ele está enxergando com limpidez e com clareza. A psicanálise para mim é essa lupa que lê os meus comportamentos, que lê as minhas dores, que entende por que eu tomo algumas decisões com os meus filhos e me faz entender isso. Que me faz entender porque às vezes eu sinto culpa e essa culpa está lá na minha infância. Porque às vezes eu sinto dificuldade de viajar e deixar meus filhos, porque essa dor não fala sobre os meus filhos, mas fala sobre mim e sobre a criança que foi deixada lá atrás, que muitas vezes não teve cuidado, não teve esse olhar. A psicanálise é essa lente que me mostra como muitas vezes eu erro no meu casamento, porque eu ainda estou fixada num padrão de homem que é o meu pai. A psicanálise me ajuda a analisar a sociedade, me ajuda a analisar o que está ao meu redor. A psicanálise me ajuda a analisar a minha carreira, a minha vida, a minha procrastinação. Por que eu me saboto tanto? Por que o futuro para mim muitas vezes é tão incerto? A psicanálise para mim é essa lente que traz clareza, que traz lucidez, que me faz enxergar que o comentário das pessoas não é sobre mim, mas é sobre elas, e ele não precisa me adoecer. Que a crítica das pessoas não é sobre mim, é sobre elas, e ela não pode ser peso para mim. Enfim, hoje eu queria te contar como a psicanálise me salvou de mim mesma com as minhas dores, de mim mesma com os meus traumas, de mim mesma e da minha história de vida. Eu nasci numa família extremamente complexa. Primeiro, que eu nasci num útero onde tinha acabado de acontecer um aborto. A minha mãe tinha perdido o meu irmão a gravidez anterior a mim. E aqui já começa uma grande questão. Crianças que são geradas em útero pós-aborto também sentem o luto da mãe e do útero que perdeu aquela criança. Gestações pós-aborto, em geral, trazem pessoas com uma alma muito sensibilizada, muito melancólica, porque durante 9 meses, além de um bebê que foi gerado também um medo de perder novamente. Foi gerado também um luto, porque estava resolvendo o bebê que anteriormente não conseguiu chegar à vida. Então, ser gerado após um aborto já é algo extremamente pesado para uma criança. E ali começa a minha história de vida. Como eu disse, a gente nasce no momento do encontro entre o espermatozoide e o óvulo. Depois a gente é parido. Nesse momento do encontro do espermatozoide e do óvulo, eu já entro em um útero que acabava de perder alguém, acabava de perder um ser, que foi muito amado, obviamente. Então eu já sou gerada e ali começam as primeiras marcas. Percebe o que eu te falei no início desse vídeo? A nossa alma é pura, é límpida, ela consegue enxergar com clareza, mas de repente a nossa história começa a ser formatada. Aquele serzinho em formação já começa a ser formada numa história de complexidade. Posterior a isso, minha mãe engravida com 6 filhos já anteriores a mim. Eu era a 7ª de uma família de 6 filhos. Não tinha mais condição, meu pai já não conseguia mais manter aquela família. Já era difícil criar 6 filhos. E quando a minha mãe dá a notícia da gravidez, da nova gravidez, para o meu pai houve uma grande decepção e uma grande tristeza. Inclusive, ele cogitou a possibilidade de não levar essa gravidez para frente. Agora eu quero que você pare aqui e que você imagine uma criança sendo gestada num útero e não sendo querida. Óbvio, foi muita psicanálise para poder me curar disso. E óbvio, a culpa não era dos meus pais. Os meus pais deram o que eles tinham. A psicanálise me ajudou a entender que o meu pai, com 7 filhos, o que ele tinha naquele momento era medo
Medo de não dar conta, medo dos filhos passarem fome, medo de não dar dignidade, medo de não conseguir dar educação. E só com a psicanálise, com muitos anos de terapia, eu consegui não culpar os meus pais e eu consegui superar essa dor. Percebe, como eu te disse, que a terapia me salvou de mim mesma, de uma história que já vem lá de trás. Talvez a sua não seja tão dolorosa. E tá tudo bem, cada um tem uma história. Mas a nossa vida, ela vai sendo moldada. Depois eu nasci, e ontem até fazendo um podcast, isso mexeu demais comigo, porque a colega psicanalista dizia, nos primeiros 3 meses a criança precisa 100% do tempo da mãe. A mãe não pode se afastar dessa criança em momento nenhum nos primeiros 90 dias, porque isso pode gerar uma cisão no self, na personalidade dessa criança, o que posteriormente pode gerar alguns transtornos. E quando ela falava desses primeiros 90 dias, eu me lembrava que nos primeiros 120 dias eu não tive minha mãe. Minha mãe, quando eu nasci, por ser um parto muito complexo, ela ficou 4 meses na UTI. Ou seja, a criança precisa de 90 dias para estabilizar a sua psique. Eu fiquei 120 sem a minha mãe. Então você já imagina por aí como que essa psique foi sendo formada. Qual foi a dor do abandono. E hoje, a partir disso, eu entendo a dificuldade que eu tenho muitas vezes de deixar os meus filhos. Eu entendo a dificuldade que eu tenho muitas vezes e a culpa de viajar, mesmo eles já sendo adultos ou jovens. Isso não tem a ver com o abandono deles. Tem a ver com o meu abandono. Doutor André, isso ainda dói? Não, isso não dói. Mas isso me emociona. E é isso que a psicanálise me ajuda e quando eu digo que ela me salvou de mim. Porque eu poderia hoje viver culpada e ser uma mãe que vivesse eternamente para os meus filhos, me dedicando muito a eles. Não a dor deles, mas a dor da minha criança que não teve a mãe nos seus primeiros 120 dias de vida. Mas a partir da minha terapia e da psicanálise, eu consigo entender que esse abandono não é deles, que eu sou uma excelente mãe, que eu consigo ser presente na vida deles, mesmo muitas vezes não estando na quantidade de tempo que eu gostaria, mas que eu sou uma mãe presente e que eu não preciso carregar essa culpa. Percebe? Como a partir da psicanálise a gente vai se elaborando, a gente vai resolvendo as nossas questões durante a vida. E o que eu acho mais bonito, dores viram cicatrizes. Cicatrizes não se apagam, a não ser com novas cicatrizes. Mas cicatrizes são depoimentos de que ali houve um corte, mas que não dói mais. A psicanálise, talvez ela não te livre dos seus traumas, da sua história, mas ela te ajuda a cicatrizar. E eu costumo dizer que cicatriz é a tatuagem mais bonita que a gente pode ter na vida. Porque cicatrizes dizem respeito à nossa história. A psicanálise, ela não apaga o que a gente viveu, mas ela ajuda a gente a olhar para o que a gente viveu sem dor. Ela ajuda a gente a ressignificar e não fazer a próxima geração ser escrava ou refém das nossas próprias dores. E é tão interessante quando a gente vai passando durante a vida e analisando a própria história, como eu te disse, hoje eu estou aqui para me rasgar e para me expor diante de você. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu acredito que nós podemos dar o próximo passo. Eu acredito que nós podemos, além só de conhecidos, companheiros de rede social, podemos ser a partir de agora companheiros de caminhada. Daqui a pouco começa a nossa história. Aliás, ela já começou. A nossa história começou no momento em que você clicou e fez sua inscrição para essa imersão. A nossa história continuou no nosso primeiro vídeo, onde você ouviu sobre o que vai ser o nosso evento. E a nossa história se aprofunda um pouco hoje, quando eu me exponho para você e como eu falo para você o quanto a psicanálise foi transformadora na minha vida. Doutor André, quando que a senhora conhece a psicanálise? O meu primeiro flerte com a psicanálise foi na faculdade. Eu fiz faculdade de filosofia, a minha graduação é em filosofia. E em filosofia, a gente estudou inúmeros autores, vários. Mas eu comecei a perceber que existia alguma coisa que a filosofia não respondia. Eu amo a filosofia. Talvez um dos cursos mais difíceis que eu já tenha tomado conhecimento, porque eu fui diretora de faculdade, então dei aula na maioria dos cursos, desde medicina, as engenharias, enfim.
Filosofia é talvez um dos cursos mais difíceis que eu conheço. E por quê? Porque eu costumo dizer que filosofia é uma grande estante e todos os outros cursos são os livros. Medicina, astronomia, matemática, música. A filosofia vai ler e vai falar sobre isso tudo. Então a filosofia é um curso extremamente denso, mas para mim, a filosofia, enquanto eu fazia o curso, faltava alma, faltava uma explicação que ia um pouco além da lógica, que ia um pouco além da razão. E ali, a partir da filosofia da linguagem, eu começo a flertar com Lacan. E eu começo a estudar Lacan e eu vejo que faz muito sentido as explicações que Lacan dava sobre o quanto a nossa linguagem diz a respeito de nós, sobre o quanto a fala pode curar, sobre o quanto se ouvir a respeito da sua própria história pode ser restaurador. Aqui fica uma pausa para você. O quanto você ouve da sua história, o quanto você para se ouvir, o quanto você conhece da sua história de vida. A sua biografia foi construída por uma narrativa dos outros ou pela sua própria narrativa. Eu gosto muito de um livro que se chama Biografia Humana. E esse livro nos ensina a nós mesmos construir a nossa narrativa. Lendo esse livro, eu fui perceber algo muito poderoso. A história de cada pessoa, a nossa história pessoal, ela é construída por uma narrativa em terceira pessoa. Foi a minha mãe que contou como eu nasci, como eu era, meu pai, os meus irmãos, meus primos, meus avós. Toda a minha história foi construída a partir da narrativa de outro. E a psicanálise nos ensina a construir a nossa história a partir da nossa própria narrativa. Qual a história que você gostaria que fosse contada a seu respeito? É aí que eu tropeço lá na faculdade em Lacan, porque Lacan vai falar sobre o poder da fala, da palavra, da escuta. Quem é Andréia segundo Andréia? Quem é a história que Andréia viveu na infância, narrada por ela mesma? Se você pegar algum fato da minha infância e pedir para minha mãe narrar, vai ter uma narrativa. Se você pegar o mesmo fato e pedir para que eu narre, a narrativa é outra. Esse é o poder da psicanálise, é dar voz ao sujeito. É permitir que o sujeito fale a respeito de si mesmo. É permitir que o sujeito fale a respeito da sua história e conte onde doeu, onde machucou, onde não foi legal. E a partir do momento em que eu conto e que eu falo, eu me ouço. E a partir do momento que eu me ouço, eu me reconstruo. Por isso a psicanálise entra na minha vida como uma história belíssima, porque com a psicanálise, a filosofia já tinha me apaixonado, mas a partir da psicanálise, toda a história começa a fazer sentido. Tudo que eu tinha aprendido em filosofia, que me dava um arcabouço gigante de leitura de ser humano, começa a fazer sentido. É como se a psicanálise viesse com a cola. É como se todas as peças se encaixassem, mas elas estivessem soltas. Imagine você montar um quebra-cabeça gigante, enorme. Ele está lindo, mas você não consegue levantar o quebra-cabeça. As peças vão se soltar. Mas de repente você põe esse quebra-cabeça numa moldura e você passa cola sobre esse quebra-cabeça montado. Agora esse quebra-cabeça pode ir para a parede. Agora esse quebra-cabeça pode ser transportado. Foi isso que aconteceu comigo. A psicanálise veio e começou a dar cola, começou a fazer sentido tudo aquilo que eu tinha estudado até aqui. A psicanálise é essa ciência que nos ajuda e por isso eu gosto tanto. Doutora André, e aí, como que se segue a sua caminhada? Eu falo que até aí eu era uma estudante de psicanálise. A partir dali, eu passo a ser uma pessoa que experimenta a psicanálise na sua própria vida. Eu passo a ser uma pessoa que experimenta as transformações e experimenta aquilo que de mais profundo a psicanálise pode fazer num ser humano. Eu gosto de pontuar 2 fatos muito importantes na minha vida. Aliás, eu vou pontuar 3, já que é um vídeo para se rasgar e para se desnudar diante de vocês. Aliás, eu gostaria aqui até de fazer um adendo. A nudez, para mim, nunca foi um problema. Praia de naturismo, daí para frente. Até porque eu acredito de verdade que aquilo que precisa aparecer e aquilo que nos expõe não é o nosso genital, é a nossa alma.
É a nossa alma que expõe quem nós verdadeiramente somos. Eu não sou seio, eu não sou vagina, eu não sou pênis. Isso me compõe como os meus dedos me compõem, como o meu nariz me compõe. Eu só fico desnuda quando eu rasgo a minha alma. Aí de verdade, verdadeiramente você me conhece. E nesse vídeo eu tô aqui para me desnudar diante de vocês. 3 fatos marcam a minha vida. Doutor André, por que você está contando isso? Porque você vai passar por um sábado e um domingo inteiro psicanalítico. E você vai ter a oportunidade de experimentar essa metodologia e saber o que ela pode fazer por você. É por isso que eu estou aqui te contando o que ela fez por mim. A oportunidade você vai ter de passar um fim de semana inteiro experimentando ferramentas extremamente eficazes na nossa imersão. A primeira situação onde eu saio de estudante de psicanálise para alguém que é salvo pela psicanálise. Como eu te disse, a psicanálise me salvou de mim. A minha filha adoece aos 6 anos, ela tem uma pneumonia gravíssima e ela vai para a UTI. Ali ela é desenganada, os médicos dizem que ela tem poucos dias de vida e que eu aproveitasse os poucos dias que ela teria, porque o caso dela era muito grave. Ali eu entro em contato com tudo aquilo que eu havia estudado, com o meu desamparo, com o meu abandono e com as minhas dores. E se não fossem os meus conhecimentos de psicanálise e todos os autores que eu conhecia, eu teria misturado a minha dor com a dor da Beatriz. Ali quem precisava de colo, de amparo e de força não era a Andréia criança. A Andréia criança que teve uma mãe na UTI, naquele momento tinha que estar em suspensão. Agora quem estava na UTI era minha filha, não era mais a minha mãe. E eu precisava dar conta de separar essa dor, até para que a Beatriz pudesse ter força para lutar a favor da vida. É isso, é sobre isso. Isso me emociona tanto e eu vou levar isso para sempre. E eu posso narrar essa história 20 vezes, que eu vou sempre me emocionar muito. Eu acho tão bonito e tão profundo o que a psicanálise faz, porque ela te ajuda a não misturar as suas dores. Naquele momento, a minha filha merecia ter uma mãe com mais alto nível de qualidade. Ela merecia ter uma mãe estável, para que ela tivesse um terreno fixo e sólido, para que ela pudesse lutar a favor da vida dela. Ali não era momento de misturar as minhas dores. Ali não era momento da Andréia, criança, desamparada, abandonada, com a mãe na UTI aparecer. Ali quem precisava aparecer era a mulher, a mãe que tinha que ser, como diz o nosso psicanalista David Winnicott, ali precisava aparecer a mãe suficientemente boa. Se não fosse terapia, análise e entender naquele cenário quem era quem, eu teria sucumbido. Porque a dor talvez dela fosse física, mas a minha dor era de alma. Não há uma dor mais dolorosa para uma mãe do que ver o seu filho indo embora. E essa dor te rasga por dentro. Por isso, é tão importante a gente entrar em contato conosco, com a nossa história de vida. Quem é você? Quem é a criança que grita dentro de você? Quando você educa os seus filhos, quem está falando? A mulher, a mãe suficientemente boa, o pai que precisa ter autoridade e precisa sustentar aquele ambiente, ou é a sua criança birrenta que está gritando? Quando você educa seus filhos, quem educa? É você ou são as suas feridas? É você ou são os seus traumas? É você ou são os seus abandonos? É você ou é aquilo que os seus pais erraram com você? É para isso que você precisa olhar. E é para isso que eu te convido nesse final de semana. Posteriormente, e graças a Deus, só para te contar o desfecho dessa história, minha filha, a partir da nossa luta pessoal, minha e dela, mas a partir desse trabalho que eu fui fazendo comigo e também com ela dentro da UTI, graças a Deus teve uma reversão dessa história e graças a Deus hoje é uma menina saudável e se Deus quiser daqui a alguns poucos anos estará também salvando vidas dentro de um hospital. Hoje ela cursa medicina, graças a Deus. Depois eu falo que foi o segundo grande momento da minha existência, onde a psicanálise mais uma vez me salvou de mim. Em 2021, eu estava no auge da minha forma. 15% de gordura corporal, em plena pandemia do Covid. Correndo 7 quilômetros por dia, estava voando, estava no auge da minha forma. Claro, eu imaginei que eu pudesse contrair Covid, todo mundo estava contraindo, mas eu não imaginei que
a minha Covid seria grave no nível que foi. Infelizmente, eu peguei a cepa mais grave, que na época era a cepa Manaus. Fiquei muito ruim. Eu não fiquei pouco ruim, eu fiquei muito ruim. E mais uma vez, a expectativa da morte, não é a expectativa da vida, a expectativa da morte assola a minha família. Mais uma vez, o médico chama meu esposo e fala para ele que dificilmente eu vou sobreviver. Eu poderia gravar 3 dias de vídeo aqui para te contar tudo que eu aprendi naqueles 28 dias de hospital. Primeiro, um terror e um medo profundo de deixar os meus filhos sem mãe, de ir embora. Não era um medo de perder a minha vida, era um medo que eles perdessem mãe, porque mãe é bom demais para ir embora cedo. E eu precisei muito trabalhar a minha cabeça para não ir embora. Eu lembro o dia que eu cheguei no hospital, gravíssimo, saturando 88, e o médico me disse, precisamos evoluir para ventilação mecânica, precisamos entubar. E eu disse, doutor, não iremos entubar. Ele falou, mas você precisa, o sofrimento vai ser muito grande, você emocionalmente não vai ter suporte. Eu disse, doutor, eu sei que se eu entubar, eu sei qual será o desfecho. Emocionalmente, o senhor deixa comigo, eu vou me segurar. Mas você tem muita pouca saturação. Se você se desesperar minimamente que seja, ou se você ficar ansiosa minimamente que seja, você vai ter uma parada respiratória. E eu disse, doutor, eu vou precisar dar conta. E ali naquele momento eu entrei em contato com tudo que eu sabia, com toda a força que eu tinha, para manter a calma o máximo possível, para que eu pudesse ficar bem e não precisar evoluir para uma intubação. Foram 15 dias lutando bravamente para não precisar ser entubada. E só eu sei sobre o que eu entrei em contato. Só eu sei as dores, o desamparo, a sensação de abandono, mas de olhar para isso e entrar em contato com isso e ressignificar isso diariamente. Se você estiver num momento de desespero, se você estiver num momento de dores, se você só puder contar com você, você pode contar com alguém? Essa é a grande pergunta. Talvez você não tenha passado por uma experiência de quase morte. Talvez os seus desafios sejam menores que os meus. Talvez seja um exercício físico, um emagrecimento, seu casamento, a educação dos seus filhos. A pergunta é, se você, em algum momento da sua vida, só tiver você para você contar, você pode contar com alguém? Eu me lembro que nos primeiros 7 dias o médico disse, eu falei, doutor, meu marido vai ficar aqui comigo, eu vou ficar bem. Ele disse, nesses primeiros 7 dias não pode. A sua carga viral está muito alta e o hospital mesmo sendo particular estava cheio. Ele falou, nesses primeiros 7 dias até você estabilizar, você vai estar sozinha. Você não sabe o que é ficar 24 horas sozinha, não é lutando a cada hora não, é lutando a cada minuto pela vida. E ali eu só podia contar comigo. Um dos grandes desesperos do Covid é que não existia remédio. O remédio era para o sintoma, mas para o vírus não existia remédio. Para o mal-estar não existia remédio, para as sequelas não existia remédio. E os médicos chegavam e diziam, Andréia, a nossa parte nós estamos fazendo, mas agora é você com você. É o seu corpo que precisa reagir. A minha pergunta para você é, se em algum momento da sua vida você não tiver ninguém para contar, se você só tiver você para contar, você pode contar com alguém? Tem gente que não pode contar nem consigo mesmo. E por isso a psicanálise é tão eficaz. Porque a psicanálise rasga a nossa alma, olha para as nossas dores e nos fortalece para que nós sejamos a primeira pessoa com a qual nós podemos contar. Você sabe o que acontece numa crise de pânico, e eu não sei se você já passou por ela? A primeira coisa que a gente faz é procurar alguém para estar do lado, porque é insuportável passar por uma crise de pânico sozinho. Se você me ouve, já teve crise de ansiedade ou pânico, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. É insuportável passar por uma crise de pânico sozinho. A grande pergunta é, se você hoje não tiver ninguém para contar e a única pessoa a contar seja você mesmo, você pode contar com alguém? Pois eu quero te dar uma notícia. A única pessoa que vai te acompanhar 24 horas, do útero até o último dia da sua vida, é você.
Então cuide-se para que você possa contar com você todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não é uma metáfora, isso é realidade. A única pessoa que nos acompanha 24 horas por dia somos nós. Nós precisamos ter em nós porto firme para contar. Só que isso não acontece por acaso. Isso não acontece assim. Isso não acontece porque eu quero. Isso acontece por um trabalho árduo de olhar para sua alma, de se rasgar, de se ressignificar e de fazer as pazes com você. Essa é a nossa proposta para você para o próximo final de semana, para o sábado e domingo que você vai passar comigo. Não é uma imersão motivacional, não é 2 dias de palestra, não é nada disso. São 2 dias profundos de dinâmicas, de técnicas e de ferramentas, onde a sua alma vai ser aberta, onde nós vamos olhar para tudo que existe ali, de bom e de ruim, e ressignificar, para que no domingo à tarde, ao final do domingo, você possa sair e fortalecido e dizer, eu tenho alguém com quem contar. E bater no peito e dizer, esse alguém sou eu mesmo. A minha história começa a partir de agora. No domingo, no final da noite, eu não quero saber o que aconteceu até então na sua vida. Isso para mim pouquíssimo importa. Eu quero saber o que vai acontecer com você a partir de domingo. Eu gosto muito de passagens bíblicas e esqueça, se você vê a Bíblia apenas como um livro teológico ou se você não acredita, pense na Bíblia como um livro histórico e como um dos melhores manuais de seres humanos que eu conheço. E Jesus tem algumas passagens na Bíblia maravilhosas, mas em especial a passagem da prostituta, onde os homens querem apedrejá-la. E Jesus senta no chão, escreve algumas coisas, os homens desistem, vão embora e fica apenas Jesus e a prostituta. Ali, Jesus olha nos olhos dela. E eu costumo dizer que eu tenho certeza que quando eu chegar ao céu, eu vou ver na escritório de Jesus, se é que ele tem uma placa de formação em psicanálise. Eu tenho certeza que Jesus foi o primeiro psicanalista da história, porque as técnicas dele eram extremamente psicanalíticas. Jesus agachado, só quando todo mundo sai, ele olha nos olhos daquela mulher e ele faz ela falar, porque a palavra cura, porque ouvir-se cura, porque reconstruir a sua própria biografia a partir de você, não dos outros. Psicanálise é reconstruir a sua história a partir da sua narrativa e não sobre o que disseram de você, e não sobre o que dizem de você, e não sobre a sua mãe dizer que você é lerdo, que você é custoso, que você era burro, o seu pai ter te criticado, a sua professora, o seu marido. É reconstruir a sua história a partir da sua narrativa. Isso é psicanálise. E Jesus faz isso com ela. Jesus dá a ela a oportunidade de dizer a respeito dela. Ele olha para ela e faz a pergunta, porque psicanálise é sobre perguntas. Mulher, ninguém te condenou? Ele espera que ela construa a narrativa dela. E ela responde, ninguém me condenou. E ele diz para ela, vá e não peques mais. É como se Jesus dissesse, o que você foi até aqui, para mim, pouquíssimo interessa. O que você fez até aqui, as suas frustrações, as suas guerras, os seus traumas, as suas dores, os seus regressos, as suas falências, pouco interessa. A partir do domingo, às 18 horas, vá e reconstrua uma nova história. Vá e escreva uma história nova. Não é reescrever, é escrever de novo. Sabe qual a minha expectativa com você nesse sábado e domingo? É que você se dê a chance de escrever uma nova história. É que você acredite na possibilidade de reescrever uma nova história. O que foi escrito até aqui serve como referência. Passado é referência, não é morada. Passado é apenas lugar de referência, não é lugar de moradia. Lugar de moradia é o presente. E a terceira oportunidade onde eu falo que a psicanálise me salvou de mim. Eu tive uma crise gravíssima no meu casamento. Claro, quem de nós nunca passou por situações no casamento onde eu considerei absolutamente e firmemente a possibilidade de uma separação. Por quê?
porque eu projetava no meu marido as minhas expectativas. Eu projetava no meu esposo algo que eu deveria ter recebido do meu pai, algo que eu deveria ter recebido da minha história. E as minhas carências foram se tornando gigantes e foram se tornando um abismo entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher. E parecia que ali não caberia outra coisa senão cada um seguir o seu caminho. Mas foi a partir da ótica da psicanálise e do meu tempo de terapia e das terapias que eu ali intensifiquei que eu pude entender que as minhas dores não eram do meu casamento, as minhas dores eram minhas. Que o meu casamento, sim, precisava de algumas restaurações, mas as minhas dores e as minhas carências tinham muito mais a ver comigo do que com a nossa história em si. E mais uma vez a psicanálise me salva de mim. Mais uma vez eu consigo não abrir mão de uma história tão bonita e de uma família que tinha tanta oportunidade de continuar caminhando juntos e escrever um futuro belíssimo, como é o futuro que nós estamos escrevendo. Doutora Andréia, por que a senhora está nos contando tudo isso nesse vídeo? Primeiro, porque já não vos chamo de colegas, mas vos chamo de amigos. Segundo, porque eu quis me desnudar diante de você. Terceiro, porque eu gostaria que você entendesse. Psicanálise é sobre transformação de vida. Psicanálise é sobre mapa. Psicanálise é sobre alguém te entregar um guia e dizer assim, olha aqui como é a infância dos seus filhos. Você precisa olhar para isso e para isso, para que eles cresçam saudáveis. E você olhar e dizer, ufa, agora eu sei como educar os meus filhos, eu não vou errar. Psicanálise é sobre um manual de comportamento humano e de alma humana, e você lê esse manual e você diz, ufa, eu não vou destruir o meu casamento. Ufa, eu vou conseguir vencer as doenças, as situações que vierem, porque agora eu sei muito melhor o que está acontecendo. Psicanálise é sobre lupa. Psicanálise é sobre te livrar da miopia. Psicanálise é sobre enxergar a vida com clareza e com lucidez. Eu acho lindo e eu volto na metáfora da miopia. É lindo quando alguém passa por uma cirurgia de miopia e o que ele enxerga depois e a sensação dele depois de tudo aquilo que ele passou. Eu te desejo que a partir desse sábado e desse domingo você enxergue com clareza. Você enxergue o que é sobre você e o que é sobre o outro. Você tire das suas costas o caminhão. Na vida nós temos duas perspectivas. A vida é como se fosse uma viagem. E a gente pode viajar de bicicleta, levando menos carga, menos mochila e menos peso. Ou a gente pode viajar de bitrem. Imagina um bitrem para manobrar na estrada, na cidade, no campo, nas cachoeiras. Imagina uma bicicleta. Viajar de bicicleta é muito mais leve. Entrar no mundo da psicanálise é começar a tirar das nossas costas as cargas que não são nossas. E eu posso te garantir, a grande maioria das cargas que você carrega não são suas. A grande maioria das dores que você carrega, das expectativas, das frustrações, não são suas. Eu tenho um convite para você para os próximos dias, mas eu quero estender esse convite, que esse convite seja para os próximos anos. Eu te desejo leveza, eu te desejo gentileza, eu te desejo compaixão, eu te desejo menos cargas. Eu encerro esse vídeo com uma passagem da Bíblia que eu acho maravilhosa. Jesus tinha um grande amigo, o maior amigo dele. E Jesus estava longe, em uma cidade bem distante. E alguém chega correndo e diz, Lázaro acaba de morrer. E aí o menor versículo da Bíblia vem logo depois. O versículo diz, e Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia. Quando alguém chega e conta para Jesus que o amigo dele tinha morrido, Jesus chora e se desloca para Betânia, onde Lázaro já havia sido enterrado. Jesus chega até Betânia, o desespero das pessoas, especialmente das irmãs de Lázaro. Elas dizem, mestre, o senhor chegou atrasado, já não dá mais tempo. Lázaro já está morto há 3 dias e já cheira mal. Até as pessoas que estavam ao redor e que o amavam já não acreditavam mais que havia vida. Até as pessoas que conviveram com ele, até as pessoas que mais desejavam, já não acreditavam na possibilidade
de uma nova história. Talvez as primeiras pessoas que duvidam de você são as que estão ao seu redor. Que loucura é essa? Fazer imersão, psicanálise, que conversa é essa? Talvez as pessoas que estão ao seu redor, que deveriam te apoiar, que deveriam acreditar na possibilidade de vida nova, são as primeiras que dizem: já não há mais o que fazer, já cheira mal, já acabou, já não existe possibilidade. Talvez o primeiro que desacredite do seu casamento e da restauração dele seja o seu esposo. Talvez você olhe para os seus filhos, para a sua história de vida e diga: já não dá mais o que fazer. Os meus filhos já estão velhos, já não me respeitam, eu já não tenho forças, eu já sou uma mulher na menopausa, não dá para reconstruir minha história, eu não estudei, não dá para fazer mais nada, eu já não tenho o corpo que eu deveria. Talvez você duvide de você. Talvez você seja aquela pessoa que chegaria em Jesus e dissesse: mestre, você chegou atrasado. Talvez você assista agora esse vídeo e diga: já não dá tempo de fazer mais nada. Que pena que eu não assisti esse vídeo com 20 anos. Que pena que eu não encontrei a psicanálise com 30 anos. Isso poderia ter transformado a minha vida. Agora não dá tempo. Já era, já acabou, já morreu, já cheira mal. E Jesus não ouve o que tinha sido dito. Jesus não ouve as irmãs de Lázaro. Jesus se torna surdo para desesperança. Eu gostaria que você ensurdecesse os seus ouvidos para toda dúvida a respeito de você, em especial as suas. Eu gostaria que você só fizesse o que precisa ser feito. Jesus só fez o que precisava ser feito. Jesus não dialogou com a dúvida. Você só precisa estar conosco no sábado e no domingo. Não dialogue com a dúvida, não dialogue com a sua mente. Porque a sua mente mente. Não fale: eu não vou conseguir. Sábado eu tenho muita coisa para fazer. Domingo eu tenho muita coisa para fazer. São muitas horas. Não. Não dialogue com a sua mente. Só faça o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é você estar aqui, sábado e domingo. Jesus fica surdo ao que está sendo dito. E apenas faz o que ele foi ali para fazer. Ele para diante daquele túmulo e ele grita: Lázaro, venha para fora. Era só o que precisava. Lázaro, venha para fora. E Lázaro sai, a pedra se arrasta e Lázaro sai do túmulo todo envolvido em faixas. Eu não sou o protagonista do sábado e do domingo, você é. Eu apenas, durante todo o sábado e durante todo o domingo, gritarei o seu nome e direi: venha para fora. Você não merece estar preso nessa caverna. Você não merece estar preso à sua história. Você não merece estar preso aos seus traumas. Você não merece estar preso a essa realidade de morte. Venha para fora. O meu papel sábado e domingo é apenas gritar o seu nome e te chamar para fora, para a luz, para a história, para o futuro, para a vida. Lázaro sai e Jesus apenas olha para ele e diz para as pessoas ao redor: desatem-no, porque Lázaro estava cheio de faixas. No domingo, ao final da tarde, eu só quero que você esteja com um grande grupo de pessoas que a partir dali vão ajudar umas às outras a retirarem as faixas. A partir de domingo à tarde, nós já não seremos nós seremos centenas. A partir de domingo à tarde, nós seremos uma grande comunidade de pessoas que passam a caminhar juntos e retirar as faixas uns dos outros, a desatar, a desmumificar, para que nós possamos construir uma vida nova. A partir de domingo não é o fim, mas é o início de uma nova caminhada. E eu gostaria que você estivesse comigo. Esse vídeo foi para te falar o que a psicanálise fez na minha história de vida. Mas a partir de agora, eu gostaria que você começasse a contar o que a psicanálise fez, está fazendo e vai fazer na sua história a partir de agora. Sábado e domingo eu tenho uma convocação, eu não tenho um convite. Para você que quer mudança de vida. Se você não quer, você pode parar por aqui. Mas se você quer transformação de vida, você não vai desistir aqui. Se você desistir aqui, é a última oportunidade de você dizer: eu
não tenho mais esperança em relação a mim. O voto de confiança que você vai dar em você é estar no sábado e no domingo integralmente, inteiro e pronto para essa transformação de vida. Se você não fizer, você está dizendo para a sua história e para o seu futuro: acabou aqui. Eu espero te encontrar no sábado e no domingo para que a nossa história continue e não acabe mais enquanto estivermos caminhando aqui. Grande beijo, te aguardo com o coração queimando e com a voz alta e firme para te chamar para fora. Grande beijo. Você sabia que existe uma parte do corpo feminino que funciona como um detector emocional? Não estou falando de beijo, não estou falando de intimidade, estou falando de um simples toque, uma zona específica que revela exatamente o que ela sente por você. E quando ela permite que você toque ali, pode ter certeza, algo profundo acabou de acontecer na mente dela. A maioria dos homens passa a vida inteira sem entender isso. Eles acham que qualquer toque significa a mesma coisa. Um abraço, segurar a mão, tocar o ombro, tudo igual. Mas não é. Como mulher, posso te dizer com absoluta clareza que cada parte do nosso corpo tem um significado completamente diferente quando permitimos que alguém toque. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que isso significa. Antes de qualquer coisa, preciso deixar uma coisa bem clara. Isso não é manipulação, não é truque, não é técnica de sedução barata. O que vou compartilhar com você vem direto da psicologia feminina real, validada pela neurociência e por anos de pesquisa sobre comportamento humano. Não são teorias inventadas. É a verdade que nós, mulheres, raramente admitimos em voz alta, mas que guia cada decisão que tomamos quando estamos perto de um homem. Olha, tem algo que provavelmente ninguém nunca te explicou. O corpo de uma mulher funciona como uma escada invisível de confiança. Cada área física representa um nível diferente de conexão emocional. E quando ela te dá acesso a certas partes, não é por acaso. É a mente inconsciente dela dizendo exatamente onde você está no coração dela. Mas aqui vem o problema. A grande maioria dos homens interpreta tudo errado. Eles pensam que um abraço significa o mesmo que tocar a cadela. Acham que segurar a mão é igual a passar a mão no cabelo. E essa confusão custa oportunidades que eles nem sabem que perderam. Hoje vou te mostrar o mapa completo. Vou te explicar zona por zona o que significa quando ela te dá esse acesso. E mais importante ainda, vou revelar aquela parte específica do corpo que, se ela deixar você tocar, basicamente está dizendo que você é especial para ela. Mas tem um aviso importante que você precisa ouvir antes de chegarmos lá, porque se você entender errado o que vou te dizer, pode estragar tudo de uma vez. Vamos começar entendendo algo fundamental. O toque não é só físico, ele é químico, neurológico, completamente emocional. E nós, mulheres, processamos o toque de um jeito radicalmente diferente dos homens. Existe um pesquisador chamado Matthew Hertenstein que fez um experimento fascinante. Ele pediu para as pessoas comunicarem emoções específicas apenas através do toque, sem palavras, sem olhar nos olhos, só toque. O resultado foi surpreendente. As pessoas conseguiram identificar corretamente emoções como gratidão, compaixão e amor com uma precisão de 60%. Isso é 3 vezes maior que a probabilidade do acaso. Agora vem a parte que realmente importa. As mulheres foram significativamente melhores, tanto em enviar quanto em receber esses sinais emocionais através do toque. Nossos cérebros são literalmente programados para ler intenções através do toque. Isso significa que quando um homem nos toca, não sentimos apenas o contato físico. Estamos escaneando inconscientemente a energia dele, a intenção, o nível de respeito. E isso me leva a um ponto crucial que muitos homens ignoram completamente. Não é só sobre qual parte do corpo você toca, é sobre como você toca. Uma mulher pode permitir que um homem toque o braço dela e não sentir absolutamente nada, mas pode permitir que outro homem toque exatamente o mesmo lugar e sentir arrepios na espinha. A diferença está na energia por trás do toque. Tem outro estudo que acho incrivelmente importante você saber.
Pesquisadores descobriram que o toque suave e lento ativa um tipo especial de fibras nervosas chamadas fibras cáteis. Essas fibras só respondem a carícias que se movem numa velocidade específica entre 1 e 10 centímetros por segundo. Quando elas são ativadas, liberam oxitocina, o hormônio da conexão emocional. Isso explica por que um toque apressado ou brusco pode fazer uma mulher recuar, enquanto um toque lento e consciente pode fazer ela se sentir completamente segura. O sistema nervoso dela está literalmente avaliando se você é alguém em quem ela pode confiar, baseado na velocidade do seu contato. Mas espera, porque aqui vem algo que vai mudar completamente sua perspectiva. Cada zona do corpo feminino tem uma quantidade diferente dessas fibras nervosas especiais, e as zonas com maior concentração são justamente as que revelam o nível mais alto de confiança quando uma mulher permite o acesso. Agora vamos ao que realmente te trouxe aqui, o mapa da confiança feminina. Vou te explicar zona por zona, começando do nível mais baixo de confiança até chegar naquela área específica que significa que você já conquistou o coração dela. Vamos começar com o nível 1, braços e ombros. Essa é a zona de confiança básica. Quando uma mulher te permite tocar o braço ou o ombro dela, significa que ela te vê como alguém seguro, não necessariamente romântico, mas seguro. É o equivalente físico de dizer assim: você não me incomoda. Muitos homens cometem o erro de achar que isso é sinal verde para avançar. Não é. É simplesmente a porta de entrada, a zona inicial de teste. O que ela está fazendo é avaliar como você lida com o nível básico de acesso antes de considerar te dar mais. E aqui tem um detalhe importante que a maioria ignora. A duração do toque importa tanto quanto o toque em si. Se você toca o ombro dela por 1 segundo, é casual. Mas se sua mão fica ali por 3 ou 4 segundos e ela não se afasta, isso é um sinal totalmente diferente. Significa que ela se sente confortável com a extensão do contato, não só com o contato em si. Agora vamos para o nível 2, mãos e pulsos. Essa zona é interessante porque é muito mais íntima do que parece. As mãos são extremamente pessoais para nós mulheres. Usamos elas para nos expressar, para criar, para acariciar. Quando uma mulher te permite segurar a mão dela ou tocar o pulso, ela está cedendo o controle de uma parte muito expressiva do corpo dela. E o pulso especificamente tem um significado psicológico poderoso. É uma zona vulnerável, a pulsação está exposta, a pele é delicada. Permitir que alguém toque seu pulso é um ato inconsciente de mostrar vulnerabilidade. Se ela deixa sua mão descansar sobre o pulso dela, os seus dedos roçarem nessa zona, está comunicando que não sente necessidade de se proteger de você. Chegamos ao nível 3 e aqui as coisas começam a ficar realmente significativas. A parte baixa das costas. Essa zona é fascinante de uma perspectiva psicológica. A parte baixa das costas está conectada com o nosso centro de gravidade. É uma zona que não conseguimos ver diretamente, o que significa que permitir o toque ali exige confiança adicional. Quando um homem coloca a mão na parte baixa das costas de uma mulher, tem algo protetor nesse gesto. E se ela permite, se ela se apoia nesse toque, em vez de se afastar, está comunicando que aceita essa proteção, que se sente segura com a presença física dele perto do espaço mais pessoal dela. Mas tem algo que você precisa saber. Muitas mulheres permitem esse toque de forma automática em situações sociais, tipo quando alguém te guia por uma porta. A diferença está na reação corporal dela. Se o corpo dela fica tenso, mesmo que seja levemente, não significa o que você acha que significa. Mas se o corpo dela relaxa na direção da sua mão, esse é o sinal real. Avançamos para o nível 4, pescoço e rosto. Aqui entramos em território muito pessoal. O pescoço é uma das zonas mais vulneráveis do corpo humano. É onde estão as veias principais, onde a pele é incrivelmente sensível. Permitir que alguém toque seu pescoço é um ato de confiança profunda, porque inconscientemente sabemos que essa é uma área onde estamos completamente expostas.
Se uma mulher inclina a cabe e ucina a cabeça para o lado quando você está perto, expondo o pescoço, ou se ela permite que você encoste os dedos nessa região sem se afastar, ela está te dizendo algo muito claro. Ela confia em você num nível que vai além do racional e o rosto. Então, tocar o rosto de alguém é uma das coisas mais íntimas que existe. Quando permitimos que alguém toque nosso rosto, estamos permitindo que essa pessoa literalmente modele nossa expressão. É uma entrega de controle sobre como nos apresentamos ao mundo. Se uma mulher deixa você tocar o rosto dela, passar os dedos pela bochecha, segurar o queixo dela suavemente, ela está te dando acesso a uma parte dela que reserva apenas para pessoas verdadeiramente especiais. Mas aqui vem algo que preciso te contar. Existe uma zona que vai além de todas essas. Uma zona que carrega um significado tão profundo que quando uma mulher permite que você toque ali, é como se ela estivesse entregando uma parte da alma dela. Estou falando do cabelo. O cabelo feminino não é apenas cabelo. Para nós mulheres, é uma extensão da nossa identidade, da nossa feminilidade, da nossa vulnerabilidade. Passamos horas cuidando dele, pensamos nele. Ele faz parte de como nos sentimos sobre nós mesmas. E existe uma razão neurológica para isso. O couro cabeludo tem uma das maiores concentrações de terminações nervosas do corpo inteiro. Quando alguém toca nosso cabelo da maneira certa, ativa uma cascata de reações químicas no cérebro, libera dopamina, serotonina, oxitocina, é literalmente viciante. Mas aqui está o detalhe que a maioria dos homens nunca entende. Não é qualquer toque no cabelo que causa essa reação. Se um homem toca o cabelo de uma mulher de forma brusca, invasiva ou sem permissão, a reação é completamente oposta. Ela vai se afastar, vai se sentir desrespeitada, vai criar uma barreira emocional imediata. Mas quando ela permite, quando ela inclina a cabeça na direção da sua mão, quando fecha os olhos por um segundo, enquanto você passa os dedos pelo cabelo dela, isso é algo completamente diferente. Ela está te dizendo sem palavras que você é especial, que confia em você de um jeito que não confia em outras pessoas. E tem mais. Quando uma mulher permite que você mexa no cabelo dela, ela está arriscando algo. Está arriscando que você estrague o penteado que ela passou tempo fazendo. Está abrindo mão do controle sobre como ela se apresenta. E isso só acontece quando o valor emocional da conexão com você supera a preocupação com a aparência. Pensa nisso por um segundo. Quantas vezes você já viu uma mulher arrumar o cabelo obsessivamente? Verificar no espelho, ajustar cada fio. Agora imagina ela permitindo que você bagunce tudo isso. O nível de confiança necessário para isso é imenso. Tem outro aspecto que preciso mencionar. O cabelo está diretamente conectado com momentos de intimidade profunda. Quando uma mulher está em momentos vulneráveis, ela frequentemente mexe no próprio cabelo. É um gesto de autoconforto. Então, quando ela permite que você seja quem toca o cabelo dela, está transferindo esse papel de conforto para você. Está dizendo que você se tornou uma fonte de segurança emocional para ela. Mas preciso te alertar sobre algo crucial aqui. Existe uma diferença enorme, não era necessário para fazer a pergunta. Ela fez porque queria o contato. Se ela arruma a gola da sua camisa quando não tinha nada de errado com ela, esse toque era uma desculpa para te tocar. Nós, mulheres, somos especialistas em criar contato físico que parece acidental ou prático, quando, na verdade, é completamente intencional. E quando você começa a reconhecer esses padrões, tem informação muito clara sobre o nível de interesse dela. Outro sinal importante é como ela responde à sua proximidade física. Se você se aproxima e ela fica onde está, isso é bom. Se você se aproxima e ela também se aproxima, isso é muito bom. Mas se você se aproxima e ela se afasta levemente, ou vira o corpo para outra direção, está comunicando que precisa de mais espaço. E isso é algo que gostaria que mais homens entendessem. O espaço pessoal de uma mulher muda baseado em muitos fatores. O nível de conforto dela com você, o estado emocional dela naquele dia, o ambiente onde estão, quanta gente tem ao redor. O fato de ela ter estado perto de você ontem não significa que vai se sentir igual hoje.
Cada interação precisa de uma leitura nova. Tem um sinal em particular que considero o mais significativo de todos. É quando uma mulher te toca primeiro, quando ela inicia o contato físico sem que você tenha feito. Ela está fazendo algo bastante vulnerável, está mostrando as cartas dela, está arriscando a rejeição. Se uma mulher que você acabou de conhecer encontra razões para te tocar repetidamente, ela não está sendo amigável, está comunicando interesse de uma maneira que nós consideramos relativamente direta. E seu trabalho nesse momento é simplesmente corresponder de forma natural, não escalar dramaticamente. Depois de tudo que cobrimos hoje, quero te deixar com algo que considero fundamental. O toque físico não é uma técnica, não é uma ferramenta, não é algo que você usa para conseguir algo de alguém. O toque físico é uma forma de comunicação. É uma linguagem que expressa coisas que as palavras não conseguem. E quando é usado de um lugar de interesse genuíno e respeito, tem o poder de criar conexões que vão além de qualquer conversa. A razão pela qual o cabelo é tão significativo, a razão pela qual cada uma dessas zonas de confiança importa, é porque elas revelam algo sobre o estado interno da conexão. Não são metas a alcançar, são indicadores que te mostram onde ela está emocionalmente. E isso é o que separa os homens que realmente entendem as mulheres daqueles que só fingem entender. Os primeiros veem o toque como uma conversa de mão dupla. Os segundos veem como uma conquista. Quando uma mulher te permite tocar o cabelo dela e reage daquela forma que descrevemos, você não ganhou nada, não completou nenhum nível. O que você fez foi criar um espaço onde ela se sente segura o suficiente para ser vulnerável. E isso é muito mais valioso que qualquer conquista. Se esse vídeo te fez ver as coisas de uma perspectiva diferente, tem algo que quero te pedir. Não quero que você se inscreva no canal porque eu pedi. Quero que você observe suas próximas interações com mulheres com esse novo conhecimento. E se você notar que começa a ler sinais que antes não via, que começa a criar conexões mais genuínas, então volta aqui, porque isso vai me dizer que esse conteúdo está fazendo a diferença que eu quero que faça. E tem uma coisa que nós mulheres fazemos constantemente, que a maioria dos homens não percebe. Compartilhamos certas coisas abertamente, mas evitamos falar de outras deliberadamente. E a razão por trás disso revela muito sobre o que realmente pensamos de alguém. Presta atenção nisso nas suas próximas conversas, porque entender o que uma mulher escolhe, não dizer, é tão importante quanto entender o que ela diz. Entre perceber que ela permite o toque e forçar o toque. E essa diferença determina se você vai criar uma conexão profunda ou destruir completamente qualquer chance que tinha. A permissão não é algo que você assume, é algo que ela comunica através de sinais sutis que você precisa aprender a ler. Deixa eu te explicar os erros mais comuns que os homens cometem, porque entender esses erros é tão importante quanto entender as zonas de confiança. O primeiro erro é pular etapas. Quando um homem vai direto para as zonas íntimas, sem ter estabelecido permissão nas zonas básicas, ele ativa o que os psicólogos chamam de resposta de ameaça. O sistema nervoso da mulher literalmente a coloca em modo de alerta. O cérebro dela começa a buscar sinais de perigo. E uma vez que esse alarme é ativado, é incrivelmente difícil desligar. Você pode passar o resto da interação sendo perfeitamente respeitoso e ela ainda vai sentir aquele desconforto residual. E aqui tem algo que me frustra profundamente como mulher. Muitos homens interpretam o desconforto inicial de uma mulher como um desafio a superar, como se o trabalho deles fosse convencer ela de que ele é seguro, apesar dela se sentir desconfortável. Mas essa lógica está completamente invertida. Conforto não é algo que você convence, é algo que você cria com suas ações consistentes. O segundo erro é igualmente problemático, mas menos óbvio. É o que eu chamo de toque transacional. Esse é o homem que toca uma mulher com uma expectativa clara de obter algo em troca. E nós sentimos isso literalmente, sentimos. Conseguimos perceber quando um toque tem uma agenda por trás. O toque genuíno vem de um lugar de conexão, não de estratégia. Quando um homem toca uma mulher porque genuinamente quer expressar afeto ou proximidade, isso parece completamente diferente de quando ele toca
porque leu em algum lugar que o toque físico cria atração. A intenção por trás do toque é tão importante quanto o toque em si. O terceiro erro é não ler os sinais de recuo. E isso é crucial quando uma mulher se afasta sutilmente de um toque, quando muda de posição, quando cruza os braços, está comunicando algo importante, está dizendo que aquele nível de contato não é bem-vindo naquele momento. Mas muitos homens ignoram esses sinais ou interpretam como se ela estivesse sendo tímida. Não, quando uma mulher se afasta de um toque, ela não está brincando, está estabelecendo um limite. E a maneira como você responde a esse limite determina tudo o que acontece depois. Se você respeita o recuo, sem fazer drama, sem agir como se estivesse magoado, sem tentar insistir, algo interessante acontece. Ela registra que você é alguém que respeita os limites dela, e essa informação faz ela se sentir mais segura. Paradoxalmente, respeitar um recuo pode te aproximar mais do que qualquer toque físico que você tentasse forçar. O quarto erro é o que eu chamo de toque nervoso. Esse é o homem que toca de forma errática porque está ansioso. Um toque no ombro, depois nada por 10 minutos, depois um toque no braço longo demais, depois nada de novo. Essa inconsistência cria confusão e faz o toque parecer desconfortável em vez de natural. O toque deveria fluir organicamente dentro de uma interação. Não deveria parecer eventos separados que o homem está orquestrando. Quando o toque é natural, você quase não percebe conscientemente. Parece parte da conversa, da conexão, mas quando é forçado, cada momento se sente como algo separado que exige avaliação. Agora vamos falar do outro lado dessa equação, porque o toque não é algo que só os homens fazem. Nós mulheres também tocamos quando estamos interessadas, e reconhecer esses sinais pode te dar informações valiosas sobre onde você está na escala de confiança dela. Quando uma mulher está interessada, ela vai criar oportunidades para o contato físico, vai tocar seu braço quando ri de algo que você disse, vai te empurrar de brincadeira quando você faz uma piada. Vai encontrar razões para reduzir a distância física entre vocês. E aqui tem algo que quero que você note especificamente. Presta atenção nos toques que não têm nenhuma razão prática. Se ela toca seu braço enquanto faz uma pergunta, esse toque... E se eu te dissesse que a maneira mais poderosa de conquistar o coração de um homem não é com sua beleza, seu charme ou mesmo sua confiança, mas com uma única frase dita no momento certo? Porque quando você aprende a arte de fazer elogios sutis, você atinge uma parte dele que quase ninguém mais atinge. E é aí que ele não consegue evitar se aproximar. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Veja bem, a maioria das pessoas pensa que os homens não precisam de elogios, ou pior, que os ignoram. Mas aqui está o segredo: os homens anseiam por eles. Não os elogios altos e óbvios, mas os pequenos e precisos que atingem o âmago da questão. Um comentário sobre como ele lidou com um momento difícil, a maneira como você percebe o esforço dele quando ninguém mais percebe, ou até mesmo o discreto gosto do seu jeito de pensar quando ele compartilha algo pessoal. Essas pequenas gotas de validação criam ondulações que se transformam em ondas de atração. Antes de compartilhar os elogios exatos que deixam os homens obcecados, curta esta publicação se você já sentiu que os homens são difíceis de decifrar. Isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas, e você não perderá o próximo segredo que estou prestes a revelar. E meninas, vocês já conheceram um homem que parecia completamente interessado em vocês e de repente se afastou? Um dia ele liga, manda mensagens, dá toda a atenção e no dia seguinte parece distante, frio e difícil de decifrar. O que aconteceu? Os sentimentos dele mudaram repentinamente,
você cometeu um erro ou há algo mais profundo acontecendo na mente dele que você não consegue ver? Aqui está a verdade. A maioria das mulheres não percebe isso. Os homens não se apaixonam da mesma forma que as mulheres. A jornada emocional deles segue 3 estágios muito fortes. E se você não perceber o que está acontecendo no segundo estágio, pode acabar afastando-o sem querer, mesmo que ele estivesse pronto para se comprometer. Este não é apenas mais um vídeo com dicas de namoro. É uma imersão na psicologia masculina e nos gatilhos ocultos que fazem um homem escolher você, correr atrás de você e se apaixonar para a vida toda. Continue comigo. Vou mostrar por que muitas mulheres interpretam mal os sinais emocionais dos homens. O que realmente acontece quando um homem começa a se sentir vulnerável. O ponto de virada invisível onde ele decide se você é a pessoa certa para ele ou apenas mais uma conexão passageira. Observe atentamente até o final, porque a segunda etapa é onde a maioria dos relacionamentos fracassa. Mas também é o momento em que você pode se destacar de todas as outras mulheres que ele já conheceu. Não se trata de truques ou de mudar a si mesma. Trata-se de entender como ele pensa, construir atração emocional e criar um vínculo tão profundo que ele não consiga imaginar a vida sem você. Vamos começar. Você já reparou como algumas mulheres parecem conquistar o coração de um homem com facilidade, enquanto outras, não importa o quão bonitas, gentis ou incríveis sejam, lutam para que ele se comprometa totalmente? Não é sorte, não é mágica. Trata-se de entender a psicologia por trás de como um homem realmente se apaixona. Eis a verdade surpreendente. Ao longo dos meus anos de prática clínica, observei que os homens não se apaixonam da mesma forma que as mulheres. Enquanto as mulheres geralmente se conectam emocionalmente primeiro, os homens passam por um processo diferente, uma jornada mental que acontece em 3 estágios distintos. E aqui está a parte interessante. Se você não entender essas fases, pode interpretar mal os sinais dele, não compreender suas ações e, sem saber, prejudicar um relacionamento que poderia ter sido ótimo. Pense bem. Talvez você tenha conhecido um cara que era louco por você no começo. Ele não parava de mandar mensagens, ligar, planejar encontros e dizer o quanto gostava de você. Tudo parecia perfeito até que, de repente, ele se tornou distante. Seu instinto lhe disse que algo mudou. Você começou a repassar as conversas, a pensar demais nas mensagens e a se perguntar: o que eu fiz de errado? Mas a verdade é que você provavelmente não fez nada de errado. O que realmente aconteceu é simples. Ele entrou na segunda fase da paixão, a fase em que os homens testam silenciosamente seus próprios sentimentos. É quando seus medos, dúvidas e defesas vêm à tona. E como a maioria das mulheres não percebe isso, elas reagem de maneiras que, na verdade, o afastam sem querer. Entender essas fases não é apenas útil, é transformador. Permite que você veja as ações dele do ponto de vista dele, não do seu. Você finalmente entende porque ele é carinhoso em um momento e frio no outro. Você verá o que o atrai e o que cria distância. Mais importante ainda, você saberá exatamente como reagir em cada etapa, construindo conexão em vez de resistência. Mulheres que conhecem esse segredo têm uma grande vantagem. Elas não correm atrás do amor, elas o atraem naturalmente. Elas não se sentem perdidas e frustradas, elas se sentem seguras e tranquilas. E em vez de perderem os homens por quem se importam, elas sabem como inspirar um compromisso verdadeiro sem implorar, sem truques e sem mudar quem são.
Depois de aprender o que realmente toca o coração de um homem, você nunca mais verá os relacionamentos da mesma forma. O poder de transformar sua vida amorosa começa aqui. E em instantes vamos analisar a primeira etapa, o início da jornada amorosa dele e por que ela estabelece a base para tudo o que vem depois. Acredite em mim, você não vai querer pular esta parte. Primeira etapa, a faísca inicial. A primeira etapa é onde tudo começa. Aquela primeira faísca, aquela atração magnética, aquele instante em que um homem vê você e algo dentro dele se ilumina. Mas aqui está a verdade. A maioria das mulheres não sabe disso. Os homens não se apaixonam apenas pela sua aparência. Eles se apaixonam por causa de como você os faz sentir. Nessa fase inicial, quando um homem te conhece, o cérebro dele busca sinais instantaneamente. Ele percebe sua energia, sua presença, seu jeito de se mover e sim, sua aparência. Mas esse é apenas o ponto de partida. O que realmente importa é se você desperta a curiosidade dele. Se ele sente que há algo diferente, algo intrigante em você, o instinto dele o impulsiona a querer mais. Nesse momento, os homens são movidos pela excitação emocional. Não se trata apenas de atração física. Trata-se de mistério, diversão e da sensação de possibilidade. Quando você desperta esses sentimentos, a mente dele começa a imaginar um futuro, ainda não sobre compromisso, mas sobre o que poderia acontecer. É por isso que os homens costumam agir com tanta ansiedade no início, ligando, mandando mensagens, planejando e demonstrando interesse. Mas é aqui que muitas mulheres se enganam. Elas pensam que essa paixão inicial significa que ele já está profundamente envolvido. Ele não está, ainda não. Agora ele se sente atraído por você, mas o coração dele ainda não decidiu se você é alguém com quem ele quer um relacionamento sério. Se você apressar a aproximação, ceder demais ou pressioná-lo por esclarecimentos muito cedo, corre o risco de interromper o fluxo natural da atração, e isso pode afastá-lo antes mesmo que ele entenda o motivo. O segredo da primeira fase é equilibrar a energia dele sem correr atrás dela. Mantenha um pouco de mistério, deixe-o sentir a emoção de descobrir você aos poucos. Quando um homem sente que está conquistando seu tempo e atenção, em vez de recebê-los com muita facilidade, algo profundo dentro dele se desperta. Ele passa a vê-la como valiosa, ele a considera com mais respeito. E aqui está a reviravolta. Mesmo que tudo pareça incrível agora, a primeira fase é apenas o começo, porque assim que a primeira onda de empolgação passa, algo muda na mente dele. E é aqui que a maioria das mulheres é pega de surpresa. É o momento em que ele entra na segunda fase, onde seus sentimentos são testados, seus medos aparecem e seu comportamento muda de maneiras que a confundem. A primeira fase chama a atenção dele, mas a segunda conquista o coração. E daqui a pouco vou mostrar por que tantas mulheres, sem perceber, falham na segunda etapa e o que você deve fazer para que ele se apaixone ainda mais em vez de se afastar. Segunda etapa, o teste emocional. Esta é a etapa em que tudo muda, a etapa que a maioria das mulheres nunca vê chegar. A segunda etapa é o momento em que um homem começa a questionar suas emoções, não porque ele não goste de você, mas porque seus sentimentos despertaram algo mais profundo dentro dele. E se você não entender o que está acontecendo aqui, é nesta etapa que tudo pode desmoronar. No início, na primeira etapa, ele está animado, curioso e atraído por você. Mas quando a segunda etapa começa, a mente dele muda do desejo para a dúvida. Ele começa a se fazer perguntas como: será que ela é realmente o que eu procuro? Consigo me imaginar com ela a longo prazo? Me sinto seguro o suficiente para me abrir de verdade? Essas não são decisões claras que ele toma de propósito.
São gatilhos emocionais que surgem naturalmente e que podem, de repente, fazê-lo agir de forma distante, distraída ou imprevisível. É exatamente por isso que tantas mulheres se sentem perdidas e começam a entrar em pânico. Você percebe a mudança na energia dele e imediatamente presume que ele está perdendo o interesse por medo. Você pode mandar mais mensagens, pedir reafirmações constantes ou confrontá-lo sobre seus sentimentos. Mas aqui está a dura realidade. Quanto mais você o pressiona durante essa fase, mais rápido ele se afasta. A segunda fase não significa rejeição, mas sim hesitação. É a defesa emocional natural dele. Em minha prática, observei que os homens temem a vulnerabilidade tanto quanto desejam a intimidade. E nessa fase, ele está inconscientemente testando se o vínculo que sente com você é forte o suficiente para superar suas dúvidas. O maior erro que muitas mulheres cometem aqui é reagir em vez de compreender. Quando você o pressiona por respostas, tenta resolver o problema ou cede demais na esperança de trazê-lo de volta. Isso só comprova suas preocupações e o faz sentir que o relacionamento pode estar avançando rápido demais ou sem equilíbrio. A verdadeira chave para superar a segunda fase é manter a estabilidade emocional. Permita que ele resolva seus próprios sentimentos sem imaginar o pior cenário possível. Mantenha a confiança. Continue vivendo sua vida. Mantenha seus limites e mostre por meio de suas ações e não de palavras desesperadas que você está segura de si. Quando você lida bem com essa fase, algo incrível acontece. As dúvidas dele desaparecem, os medos se acalmam e ele começa a confiar de verdade no que sente. Essa confiança é o que o impulsiona para a terceira fase, a fase em que ele não apenas te quer, ele te escolhe. A maioria dos relacionamentos desmorona na segunda fase simplesmente porque nenhum dos dois entende de verdade o que está acontecendo. Mas se você conseguir atravessar essa parte com paciência e segurança, construirá o tipo de vínculo que faz um homem se apaixonar não apenas, mas se comprometer de verdade. Terceira etapa, o compromisso verdadeiro. Este é o ponto de virada em que tudo muda. Na terceira fase, o coração dele finalmente corresponde às suas emoções. A incerteza, a hesitação, os testes, tudo isso desaparece à medida que ele se entrega completamente a você. Mas chegar a essa fase não acontece por sorte. É o resultado da confiança, da conexão e da compreensão construídas nas fases anteriores. Quando um homem entra na terceira fase, ele para de se perguntar se você é boa o suficiente para ele. Em vez disso, ele começa a imaginar uma vida com você. A atração dele não é mais apenas física. Ele se sente seguro, conectado e profundamente compreendido. É nesse momento que ele baixa a guarda e se permite ser vulnerável de maneiras que raramente demonstra a alguém. Mas aqui está a verdade oculta. O compromisso para um homem não se resume apenas ao amor. Trata-se de segurança. Ele toma a decisão de ficar, investir e construir uma vida quando sente três coisas fortes: que é aceito como é, que o relacionamento o ajuda a se tornar uma versão melhor de si mesmo e que estar com você parece natural e não forçado. Na terceira etapa, o comportamento dele mostra uma grande mudança. Ele começa a colocá-la em primeiro lugar. Ele faz planos para o futuro pensando em você. Ele a inclui em seu círculo íntimo, seus amigos, sua família, seu mundo. Você não faz mais parte apenas do presente dele, mas também do futuro. E ao contrário de antes, suas palavras correspondem às suas ações de forma consistente. Mas é aqui também que muitas mulheres cometem erros sem querer. Elas acreditam que, uma vez iniciado o compromisso, o trabalho está concluído. A verdade é que manter a conexão emocional viva é um processo contínuo.
Um homem permanece investido quando se sente respeitado, desejado e valorizado. Quando você continua nutrindo o vínculo em vez de considerá-lo garantido, você o fortalece como nunca. Também é importante saber que os homens anseiam por algo que muitas vezes passa despercebido: liberdade dentro do amor. Quando ele sente que pode ser ele mesmo, perseguir seus sonhos, desfrutar de seu espaço pessoal e ainda ser amado incondicionalmente, seu apego a você só aumenta. Quanto mais seguro ele se sente, mais naturalmente ele quer dar, se comprometer e ficar. A terceira etapa não se trata de truques, provar seu valor ou convencê-lo a escolher você. Trata-se de se mostrar como você realmente é e deixar o vínculo crescer naturalmente. Se você lidou com a primeira etapa com confiança e a segunda com paciência, a terceira etapa é a bela recompensa. É o momento em que o amor se torna confiança, o desejo se torna devoção e a atração se transforma em uma verdadeira parceria. Esta é a etapa em que relacionamentos duradouros são construídos, em que o amor deixa de ser apenas um sentimento e se torna uma escolha. E quando um homem escolhe você aqui, não é algo temporário, é intencional, real e poderoso o suficiente para durar para sempre. Mas aqui está o ponto. Chegar a esse ponto não significa mudar quem você é para se adequar a ele. Significa entender o caminho emocional dele e acompanhá-lo naturalmente. É quando você para de se preocupar em mantê-lo por perto e começa a criar um vínculo onde ele escolhe ficar sem hesitar. O terceiro estágio é quando ele para de fugir do amor e começa a correr em sua direção. Os erros que afastam os homens. Mas antes de prosseguirmos, precisamos falar sobre algo que destrói mais relacionamentos do que quase qualquer outra coisa. Os erros que silenciosamente afastam os homens. Esses erros nem sempre são óbvios ou evidentes. Muitas vezes são pequenos hábitos sutis que se acumulam com o tempo e a maioria das mulheres nem percebe que os está cometendo. O primeiro erro é se doar demais, cedo demais. No início você está animada, gosta dele e quer demonstrar o quanto se importa. Mas quando você investe muito do seu tempo, energia e atenção antes que ele esteja emocionalmente envolvido, ele não se sente mais próximo, ele se sente pressionado. Em minha experiência clínica, observei que os homens precisam sentir que estão escolhendo você e não sendo arrastados para algo para o qual não estão preparados. O segundo erro é buscar reafirmação constante. Talvez ele pareça um pouco distante, responda mais devagar ou haja como se estivesse distraído. Naturalmente, você quer respostas. Então, começa a mandar mais mensagens, ligar mais ou perguntar: você ainda gosta de mim? Ou aconteceu alguma coisa? Mesmo que sua intenção seja se importar, isso aumenta a pressão. Em vez de aproximá-lo, faz com que ele se afaste, buscando espaço. O terceiro erro é tentar controlar as emoções dele. Isso pode se manifestar de maneiras sutis, checando constantemente como ele está, esperando respostas rápidas ou pressionando por esclarecimentos antes que ele esteja pronto. Ao longo dos anos, observei que os homens geralmente precisam de tempo para processar seus próprios sentimentos, especialmente na segunda fase. Quando se sentem encurralados, seu instinto é se retrair. Outro erro é abrir mão da sua própria vida. Quando você o coloca no centro de tudo, cancela seus planos, abandona seus hobbies ou está sempre esperando pela atenção dele, ele percebe. No início, ele pode gostar da proximidade, mas com o tempo isso cria um desequilíbrio. Uma forte atração surge quando duas pessoas completas se unem, não quando uma abre mão de tudo pela outra. O quinto erro é ignorar o ritmo emocional.
Muitas mulheres pensam que se a conexão parece forte no início, significa que ambos estão no mesmo ritmo emocional. Mas a verdade é que, em minha prática, observei que os homens geralmente se apaixonam de uma maneira diferente. E se você tentar pressioná-lo a assumir rótulos, compromissos ou declarações antes que ele se sinta pronto, ele começará a se sentir preso, mesmo que goste sinceramente de você. Um dos maiores erros é não entender o silêncio dele. Quando um homem se afasta por um curto período, muitas mulheres levam isso para o lado pessoal e reagem com medo, discutindo, questionando ou presumindo o pior. Mas, frequentemente, esses momentos de silêncio não têm nada a ver com perda de interesse. Geralmente é a maneira dele de lidar com sentimentos, estresse ou dúvidas. Se você interpretar isso mal e reagir com pânico, pode acabar afastando-o ainda mais. A verdade é que a maioria dos homens não se afasta porque perdeu o interesse. Eles se afastam porque algo no relacionamento os fez sentir pressionados, incompreendidos ou inseguros emocionalmente. A solução não é correr atrás com mais afinco. É manter o equilíbrio. Mantenha a confiança, seja constante e continue focando na sua vida. Quando um homem percebe que você respeita a necessidade dele de espaço, ao mesmo tempo que se valoriza, ele naturalmente volta sem pressão, sem súplicas e sem medo. Se você evitar esses erros, criará um espaço onde o amor floresce facilmente, onde ele escolhe ficar, não por obrigação, mas porque não consegue se imaginar em outro lugar. Como mantê-lo emocionalmente envolvido? A essa altura, você já deve ter percebido como os homens se apaixonam, o que cria atração e os erros que os afastam. Mas aqui está o segredo mais profundo para fazer um relacionamento durar, mantê-lo emocionalmente envolvido. Porque chamar a atenção dele é uma coisa, mas manter o coração dele é o verdadeiro desafio. A primeira coisa a saber é o seguinte: ao longo de décadas estudando relacionamentos, descobri que os homens não ficam por causa de uma excitação sem fim ou paixão constante. Eles ficam por causa da segurança emocional. Um homem entrega seu coração quando se sente livre para ser ele mesmo, sem medo de rejeição, julgamento ou pressão excessiva. Isso significa construir um ambiente onde ele possa falar abertamente, compartilhar seus pensamentos e ser vulnerável sem se preocupar com a sua reação. A segunda chave é o equilíbrio emocional. No início, é normal que um homem se esforce bastante para planejar encontros, tomar a iniciativa e demonstrar interesse. Mas com o tempo, o que realmente o mantém por perto é sentir que seu esforço é recíproco. Isso não significa correr atrás dele ou se doar demais. Significa demonstrar apreço genuíno, encontrar um meio termo e fazê-lo sentir que o que ele oferece importa. Em terceiro lugar, entenda o poder de manter sua individualidade. Um dos erros mais comuns em relacionamentos é perder a noção de quem são. Ao preservar suas paixões, amizades, objetivos e identidade, você permanece infinitamente atraente. Um homem continua emocionalmente envolvido quando sabe que você já tem sua própria felicidade e vida, porque isso o lembra de que ele a escolheu por desejo, não por necessidade. Outro ponto importante é a consciência emocional, ser capaz de perceber a energia dele e responder sem reagir de forma exagerada. Às vezes ele estará quieto, estressado ou distante, e isso não tem nada a ver com você. Se você respeitar o espaço dele, em vez de interpretar isso como rejeição, estará construindo confiança, e essa confiança é a base de um relacionamento forte. Por fim, concentre-se em criar experiências emocionais juntos. A paixão pode esfriar, mas a verdadeira conexão perdura quando vocês constroem memórias, celebram as conquistas um do outro e apoiam o crescimento mútuo. Seja uma viagem repentina, cozinhar lado a lado ou conversas profundas até altas horas da noite, esses momentos simples, porém significativos,
transformam a atração em amor duradouro. Eis a verdade. Manter um homem emocionalmente envolvido não significa ser perfeita, usar truques ou tentar ser impecável. Significa criar um espaço onde ele se sinta valorizado, compreendido e encorajado. Quando um homem sente isso com você, ele se torna a melhor versão de si mesmo. Ele não apenas permanece ao seu lado, como escolhe você todos os dias. E essa é a verdadeira diferença entre um relacionamento que se desfaz rapidamente e um que resiste ao teste do tempo. O amor não cresce sob pressão, medo ou exigências constantes. Ele cresce com liberdade, respeito e conexão emocional. Conclusão: se você ainda está aqui, já tem a chave do coração dele. Aprenda o que o motiva, evite os erros e construa uma conexão onde ele não apenas se apaixone, mas permaneça apaixonado. É assim que você inspira um vínculo duradouro e o mantém emocionalmente envolvido a longo prazo. Pare um segundo, porque o que abordamos não se resume a dicas de namoro ou conversa sobre relacionamentos. Trata-se de entender o caminho oculto que um homem percorre antes de escolher entregar seu coração completamente. Uma vez que você entende esses 3 estágios, tudo muda. Você para de duvidar de si mesma. Você para de pensar demais em cada movimento dele e finalmente começa a enxergar o amor com clareza, calma e controle. Pense nisso. Antes, você talvez estivesse presa no mesmo ciclo que muitas mulheres enfrentam: confusão, frustração e insegurança. Você conhece um homem, tudo parece incrível e de repente ele se afasta, deixando você se perguntando o que deu errado. Mas agora você sabe que nem sempre se trata de ele perder o interesse. Trata-se de lidar com as oscilações emocionais pelas quais ele passa, especialmente no 2º estágio. E aqui está a parte maravilhosa. Uma vez que você entende a psicologia dele, você não precisa mais correr atrás, provar nada ou lutar pela atenção dele.